O tema da nossa série é heresias na história da igreja. Tenho mostrado como que a Bíblia nos alerta sobre assuntos perigosos que se infiltrariam no meio da igreja e trariam danos para a comunidade. Então, estudando sobre essas heresias na história da igreja, na verdade, irmãos, nós estamos nos preparando para lidar com elas e também para resistir os ataques realmente que são feitos no seio da igreja com assuntos perigosos. Nós já estudamos nesse período gnosticismo, movimento judaizante, nós já estudamos o movimento ascético, nós temos estudado muitos assuntos, e a gente está observando que é necessário ter os olhos abertos para que a gente não receba aquilo que Deus condena, tá bom? E nessa aula de hoje, eu quero compartilhar com vocês um tópico que talvez vocês não conheçam pelo nome teórico do assunto, mas é um movimento que surgiu no ano 1930, que se chama Teologia do Processo, que umas décadas depois tomou uma forma de teísmo aberto, e hoje ainda tem assim umas variantes muito perigosas. Alguém vai dizer: pô, pastor, mas eu nunca ouvi falar disso, não sei o que é teologia do processo, não sei o que é teísmo aberto, eu não sei o que é isso na verdade. Mas quando eu explicar na prática o que é, você vai se familiarizar com o assunto, porque é uma das coisas que tem deturpado a imagem de Deus no meio da igreja, tá? Nós vamos observar um pouco disso, depois a gente vê o que Deus fala sobre isso, numa forma de condenação dessa ideia. Vamos orar, irmãos. Santo Deus, eu sei que a gente precisa muito, Pai, conhecer aquilo que envolve a Bíblia e a nossa vida diária. Eu creio, Deus, que o Senhor é um Pai que tem nos ensinado, nos disciplinado, instruído, para que a gente possa aprender ao máximo aquilo que diz respeito à nossa fé, à nossa vida, ao nosso progresso aqui. E eu quero pedir, Deus, que nesse momento essa aula seja uma contribuição para o nosso crescimento espiritual, para nossa compreensão a respeito da história da igreja e a respeito dos perigos que realmente ameaçam o desenvolvimento da tua igreja. Eu, Pai, sei que há muitos assuntos, muitos que nós não compreendemos bem, há muitas variações dentro dos ensinos, ó Pai, heréticos na igreja, mas eu gostaria, Deus, de alertar essa comunidade aqui, para que a gente possa estar preparado, para que a gente possa resistir e para que a gente possa compreender quais são as artimanhas do mundo e do maligno para tentar atrapalhar a igreja de Cristo. Eu peço, Deus, que o Senhor ilumine o entendimento de cada irmão que veio, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor nos ajude a ter concentração e que a gente seja capaz de assimilar o que a palavra nos traz nessa manhã. Abençoa, Deus, as outras classes, abençoa outras igrejas, outros grupos, abençoa, Deus, aqueles irmãos que estão em outros lugares. Eu peço que o Senhor possa cuidar de todos e que o Senhor nos ajude a crescer e desenvolver para a tua glória. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Teísmo aberto e as suas variantes. Teísmo aberto, irmãos, é um tema importante. É uma forma de ideologia, ou eu poderia dizer que é uma abordagem teológica. Quando a gente fala, irmãos, de teologia, a gente está falando sobre o estudo de Deus e as relações de Deus com a sua criação. Então, quando a gente fala de teologia, a gente não está falando só aquilo que envolve a pessoa de Deus e as coisas espirituais. Nós estamos falando sobre as coisas de Deus, mas também sobre a relação de Deus com a sua criação. A teologia então se preocupa com isso, em estudar a palavra, mas procura estudar aquilo que envolve o relacionamento de Deus com a humanidade. E dentro do estudo teológico, a gente estuda assim uma série de assuntos que procuram abrir a nossa mente. E ao longo dos anos, muitas interpretações têm sido feitas. Quando eu falo de teísmo aberto, eu estou falando de uma teologia, um ensino que surgiu há uns 30 anos atrás aproximadamente. E quando o teísmo aberto veio à tona,
ele veio como fruto de uma teologia que é lá dos anos de 1930, que é chamado de teologia do processo. Aí alguém diz, então tá, o que é teologia do processo? Vou falar uma frase para vocês compreenderem. O conceito da teologia do processo afirma que a realidade humana é uma espécie de fluxo permanente, como se fossem as águas de um rio que estão fluindo, e que o próprio Deus está inserido nesse fluxo. Assim sendo, Deus é um ser mutável. O que a teologia do processo vai dizer? Que o mundo, que a criação de Deus está em um processo, como as águas de um rio que estão correndo assim, numa constante, numa determinada direção, a história humana está em curso, e que o próprio Deus também está em curso, como se o próprio Deus estivesse caminhando nesse progresso juntamente com a humanidade. Imagine que no ato da criação, a criação ela parte do ponto A, que é o ponto Conselheiro Lafayette. O ato da criação aconteceu aqui, como uma viagem de carro que começa aqui, e o nosso destino é chegar lá no Amazonas. Então a gente começa uma viagem juntos, um processo, saindo daqui, desenvolvendo, progredindo, até chegar lá no destino final, que é o Amazonas. Alguém diz assim, não, mas o povo de Lafayette está fazendo essa viagem, eles estão em progresso até lá. Mas na ideia deles, o próprio Deus também está, como se Deus também estivesse fazendo a mesma viagem, como se Deus também estivesse fazendo descobertas, e como se o próprio Deus estivesse fazendo algum tipo de progresso. Soa lindo, não soa, irmãos? Dizia assim, não, Deus está no processo comigo. Mas esse não é Deus, né? A ideia do teísmo aberto, então, ela surge dessa teologia do processo. Ela então pegou as suas bases lá na década de 30, e pelos anos 1980 e 1990 surgiram alguns homens, alguns escritores da teologia. Mencionar o nome não vai fazer diferença, né? Mas Clark Pinnock, Gregory Boyd, uns outros homens assim, que começaram a desenvolver essa ideia. Eles começaram então a escrever livros, e teve 2 livros que deram então início à teologia do teísmo aberto, essa forma de pensamento. O livro se chama A Abertura de Deus, e o outro livro, A Abertura de Deus, um desafio bíblico ao conceito tradicional de Deus. 2 homens, irmãos, um deles é o Clark Pinnock, que eu mencionei, ele já morreu, e outro que se chama Richard Rice, esse ainda é vivo, tem uns 70 e poucos anos. Esses homens, eles começaram então, com os seus livros, a mostrar uma nova perspectiva. Quando esse Richard Rice escreve esse livro, A Abertura de Deus, ele está querendo mostrar o seguinte, que Deus pode ser visto de outra forma, e que pode ser que Deus está sendo interpretado na Bíblia de uma maneira diferente da que Ele quer. E logo depois, quando esse outro homem, Clark Pinnock, escreve esse outro livro, ele então tenta combater aquele conceito tradicional de Deus. Mas aí, irmãos, uma pausa aqui. Esse negócio de querer reinterpretar algo que já é de um jeito há muito tempo, isso já deve começar a dar para nós um senso de alerta. Se Deus tem sido servido há milhares de anos, se a Bíblia tem sido lida, se ela continua mudando vidas, se ela está alcançando os povos, e se os homens estão compreendendo Deus com o modo como Ele é ensinado, quando a gente ouve que agora alguém disse que é hora de rever tudo, fazer uma análise, vamos revisar, isso, irmãos, já tem que trazer um sentimento de cuidado muito grande, porque tudo aquilo que tem a ideia de revisar algo que está sendo feito, já deve ser visto com cautela. E infelizmente, a ideia de revisão, de correção, está por trás da origem dos mormons, das testemunhas de Jeová. São homens que supostamente surgiram para corrigir o caminho errado que o povo de Deus estava indo. Então alguns homens se levantam por Deus, são levantados por Deus para corrigir tudo.
Aí você logo fala: epa, calma aí, então quer dizer que está tudo errado. E eu estou mencionando dois, existem outros por aí. Mas, por exemplo, tem um que é a igreja do reverendo Moon, que ele diz que é o homem que veio terminar a obra mal acabada de Jesus, que ele então veio corrigir o que Cristo deixou mal feito, inacabado. Irmãos, tem muita loucura no meio do suposto cristianismo ou da fé em Deus. E quando alguma coisa vem com essa ideia de desafiar um conceito passado, isso me traz um pouquinho de preocupação. Mas eu quero mostrar, irmãos, que quando esses homens começam a questionar o conceito tradicional de Deus, com essa ideia de abertura de Deus, eles fizeram isso com motivações honestas. Uma motivação, e a principal deles, eles tentaram dar uma resposta ao problema do mal e do sofrimento no mundo. Pare para pensar, irmãos, se esse não é um tópico polêmico. Se Deus é soberano, se Deus é poderoso, se Ele é onisciente, onipresente, onipotente, se Ele pode fazer tudo, por que Ele permite o mal do mundo? Esse assunto tem afligido as pessoas. Aí talvez não afligiu você, porque você ainda não passou por um problema grave. Levantou a mão para o céu, pediu a ajuda de Deus e ela não veio. Aí quando esse tópico vem, o que acontece? Deus costuma ser colocado em xeque. É o seguinte: a gente tem que tomar muito cuidado, porque constantemente ideias novas são levantadas no meio da igreja, e às vezes elas surgem com uma naturalidade muito grande. Você fala: não, mas isso parece bom. Imagine, irmãos, dentro disso quase todo grupo que surge com essa ideia, de que recebi algo de Deus, eu fui chamado, Deus então chamou fulano de tal para ele ser o homem que vai corrigir a ordem correta, e assim vai. Só que eu tenho muito cuidado com isso, irmãos, muita cautela, viu? Mas pense comigo, só para vocês entenderem a minha visão no teísmo aberto aqui, vê se não faz sentido. É teísmo, isso, é uma nova visão de Deus. Pior que eu não sei se são coisas assim, se eu acho que ele é se eu considero esse um cristão mais, ou se eu exato no lado de seita, eu não tenho essa... De maneira geral, Marcelo, se eles seguirem a Bíblia e se professarem a fé na pessoa de Jesus, a gente já logo vai dizer, a gente não vai qualificar como seita, se seguir o mesmo manual e se também compreender a salvação na pessoa de Cristo. Se mantiver isso, as outras coisas podem ser secundárias e supérfluas, mas se começar a mudar o meio de salvação e o modo de conhecer a vontade de Deus, aí sim, aí vem como seita. Mas, irmãos, o tal teísmo aberto é uma resposta ao problema do sofrimento no mundo. Quando a ideia de mostrar Deus de uma outra perspectiva teve uma motivação básica, que eu estou dizendo, o problema do mal no mundo, ele aflige as pessoas. Imagine você, passa por um problema grave, sério, você tem fé, você levanta a mão para o céu e implora o favor de Deus. Irmãos, pode vir, não pode? Mas pode não vir, não pode? Pode não vir. Pode acontecer o que a gente não quer. E aí a grande pergunta é: mas eu fiz, eu criei, eu fiz, eu procurei, e o mundo é mau, e as pessoas constantemente estão olhando para Deus e dizendo: Deus me deixou na mão. Esse assunto é um dos mais difíceis de se tratar. Eu falo para vocês que nos anos de pastorado que eu tenho, a fase mais desafiadora para mim como pastor foi quando eu tive que trabalhar com uma família com esse problema. Povo que temia a Deus, que em um momento crítico olharam para Deus e culparam Deus pelo seu sofrimento, usando argumentos do tipo: se Deus é bom, por que me deixou passar por isso? E diz: eu sou pai, se minha filha está em perigo, a primeira coisa que faço é correr para socorrê-la.
não importa o que ela está fazendo. Aí começa a associar o que um pai faz por um filho e o que Deus não está fazendo por mim, porque Deus então é injusto porque existe sofrimento no mundo. Muitos de nós, irmãos, não entendemos isso, porque talvez nós ainda não passamos por esse tipo de situação, mas isso tem afligido o mundo muito hoje. Essa ideia de que Deus então, Ele é meio masoquista, meio sádico, né? Que deixa os homens sofrer e não interfere. Aí vem então a proposta do teísmo aberto, onde no ensino de uma nova visão de Deus, como uma maneira de mostrar que Deus, Ele não é culpado do sofrimento no mundo. Sabe por quê, irmãos? Deus, Ele está participando da história humana. Deus não governa tudo e Deus não sabe o que vai acontecer amanhã. Então o teísmo aberto surge como uma maneira de tirar a responsabilidade de Deus do mal no mundo. É também, eu vou explicar um pouco mais, vou dar características, tá? Mas outra ideia do teísmo aberto é um combate muito forte à ideia do calvinismo, porque o modelo calvinista, irmãos, longe de mim dizer que está errado, até porque a gente não tem que preocupar com essa terminologia, mas existe uma linha ultra, hiper calvinista que acredita sim que Deus controla tudo, que Deus é o causador de tudo e que Deus faz tudo por Ele mesmo e que o homem não tem papel em nada e que Deus é quem resolve todas as coisas, inclusive a fé que você deposita em Deus é um ato de Deus, não seu. Tudo é Deus que faz. É meio extremo. Eu não consigo ver isso na Bíblia em lugar nenhum. Vejo que tudo parte de Deus, que tem uma parte grande de Deus, mas que tem a responsabilidade humana na história. E quando vem então o modelo do teísmo aberto, ele é uma reação exagerada a esse governo soberano de Deus. Então é uma maneira, irmãos, de tratar o mal no mundo e o governo autoritário de Deus, sem a participação humana. Vou te dar umas características para vocês entenderem teísmo aberto. Deus não é onisciente, Ele não sabe todas as coisas. Deus, Ele só conhece o que já aconteceu. Ele não sabe o resultado ou um desdobramento futuro, até que os homens façam suas escolhas. Deus, em seu relacionamento com o homem, Ele se limitou para que esse relacionamento com o homem fosse significativo. Se o homem, eles dizem, é totalmente livre, Deus não pode determinar nada, porque se Deus interferir, o homem não é efetivamente livre. O futuro está aberto e o homem, juntamente com Deus, estão construindo o futuro. É bonito, irmãos. Na verdade, irmãos, soa bonito. Sabe por quê? Soa bonito. Parece tão bonito como se alguém que decide diminuir o seu ritmo para me acompanhar. É como se alguém me chama para correr e eu não consigo correr. Ele fala, não, preocupa não. A hora que a gente puder correr, a gente corre. A hora que você não aguentar, Tiago, eu caminho com você, do seu lado. Você fala, nossa, mas isso aqui é amigo, misericórdia, é uma pessoa boa. Isso soa assim muito caloroso, não soa, irmão? Soa assim, tipo, é esse Deus que eu quero. Esse Deus que abre mão de muitos dos seus atributos para ir no meu passo, para ir comigo, para construir o futuro junto comigo. Ele não governa tudo, Ele não sabe tudo, Ele tem essas atribuições, mas Ele decide colocar assim, tipo, vou desabilitar a minha onisciência, eu vou desabilitar aqui o meu governo soberano, vou deixar tudo isso desabilitado, para que eu possa caminhar no passo deles, para que eu possa ir com eles, para que a gente possa construir um futuro juntos. Costumam dizer, irmãos, que Deus, Ele escolheu abrir mão de certos atributos dele, para que o relacionamento de Deus com o homem possa ser mais significativo, por se parecerem mais, por caminharem juntos e por desenvolverem a história juntos.
Eles chegariam a dizer que se eu pegar aqui uma bola e jogá-la aleatoriamente, que Deus não sabe onde ela vai, Deus não sabe se ela vai para lá, para cá ou para cá, até eu jogar. Aí no momento em que eu jogo para lá, opa, então Deus sabe que eu joguei a bola para frente, porque Ele não sabia que eu ia jogar para frente. Costumam dizer, irmãos, que se Deus, Ele determina coisas, o homem não pode ser livre. Na mente deles, a liberdade humana, ela só é possível se Deus não governa e não determina nada. Como se dissesse, para eu ser livre de verdade, Deus não pode controlar, saber o futuro ou determinar situações que existem, porque então eu não seria livre totalmente. E eles então, irmãos, vão acreditar que o homem, ele só consegue ter um relacionamento significativo, verdadeiro, íntimo, real com Deus, se Deus então não estiver determinando e controlando tudo. Bem, um homem chamado Gregory Boyd, que é um dos escritores, tem um livro dele que se chama O Deus do Possível. Ele diz assim: uma vez que as ações futuras dos agentes livres humanos ainda não aconteceram, não existe nada nesse domínio que Deus tenha que saber. Estou tão peteleco nesse cara, né? Olha só que arrogância. Veja, irmãos, uma vez que eu, que sou o agente livre, não defini, ainda não tomei uma decisão, não é dar conta de Deus o que vai acontecer, porque eu não decidi. Observam, irmãos, como que nesse conceito existe uma origem interessante para tentar trazer algumas respostas, para tentar livrar assim a culpa de Deus do problema do mundo, como se Deus fosse passivo diante do mal do mundo. Uma maneira de tentar livrar a cara de Deus, perdoa essa expressão, né? Não estou falando por mal, mas tentar livrar Deus então da enrascada em que Ele se meteu, porque Ele não está cuidando bem da criação que tem, porque Deus está deixando pessoa inocente passar problema, porque Deus está deixando o povo da África passar fome, porque Deus está deixando o povo sofrer com terremoto, porque Deus é o causador de tudo isso, e se Ele não é o causador, Ele é pelo menos passivo, Ele não interfere. Deus não faz nada, Deus é mau, é a perspectiva que o mundo tem. Então, na ideia de tentar tirar Deus dessa enrascada, vão mostrar que Deus não tem parte com isso, porque Deus não sabe, porque Deus não determina, e porque Deus, Ele até de certa forma se surpreende com a direção que o homem toma, porque Ele só vai saber das coisas quando elas acontecem. Afirmo categoricamente, irmãos, isso não pode ser aceito. Isso pode parecer bonito, porque me dá um sentimento de que eu sou livre de verdade, que eu é quem dou a direção para a minha vida, e que Deus não sabe de nada. Isso pode parecer bonito, porque eu vou poder dizer então que Deus não sabe, que Deus não tem parte com nada, que Deus, Ele é um passageiro no ônibus que eu, Tiago, dirijo. Ele só anda comigo. Eu falo: Deus, aqui, hoje nós vamos para Barbacena, hein? Prepara, o senhor vai gostar de conhecer Barbacena. Quando chegar lá, o senhor nem sabe o que eu vou fazer. Você vai ficar admirado, porque o senhor nem sabe o que eu vou fazer quando chegar lá. E Deus embarca nessa viagem e vai comigo por onde eu quiser. Eu não posso, irmãos, acreditar que essa ideia tomou tanta proporção. Eu acredito que quando a visão tradicional de Deus, ela foi mexida, quando a visão de Deus foi questionada, ela abriu uma porta muito perigosa, porque nos dias atuais, pensamentos do tipo: você é o ponto fraco de Deus, você é o ponto fraco de Deus. Isso foi um pregador, né, que disse isso recentemente, a seguinte frase: quando se trata de você, se trata do ponto fraco de Deus. Ideias do tipo: Deus tem que fazer,
Deus me deixou na mão, Deus está me devendo, eu dei, Deus tem que retribuir. Deus não é homem que fique inadimplente. Se você dá, Deus tem que devolver, porque Deus não é homem para ficar devendo nada para ninguém. Coisas do tipo, o homem é muito importante. Irmãos, isso está na teologia dos dias de hoje. Isso é fruto, eu acho, de uma abertura no conceito de Deus, no conceito de que Deus então perdeu a credibilidade, porque Ele não sabe tudo, Ele não determina, Ele não governa, eu sou livre, e Deus então agora pode ser visto com outro olhar. E aí tem pessoas que vão dizer que Deus não sabe o que vai acontecer, tem pessoas que vão dizer que Deus está em dívida com elas, ou que Deus tem fraquezas, ou que Deus precisa muito de mim, porque eu sou muito necessário para Deus. Aí você entra nas igrejas, e o que nós vamos logo perceber, irmãos? O braço de Deus está sendo torcido, Deus está sendo chantageado, Deus está sendo hoje colocado numa posição humana, como um amigo meu, que senta comigo lá na minha sala, que eu falo, Deus, prepara aí que eu vou te dar a real agora, hein? Vou falar para o senhor os vacilos que o senhor está cometendo, hein? E eu vou lá e falo aquele monte de coisa, aquela bobajada danada, e penso assim, Deus, Ele é um cara, um parceiro meu, com quem a gente troca assim, uma ideia bem ruim. Deus tem sido visto assim em muitos lugares. E eu diria que, na minha ótica, teologia do processo, teísmo aberto, e essa abordagem moderna de Deus, que diminui a figura de Deus, ela, irmãos, é antibíblica, ela é perigosa, ela demonstra falta de temor, ela demonstra que o homem está tentando responder problemas do mundo por caminhos que não podem ser jamais percorridos. Para tratar o mal do mundo, eu não posso tirar a onisciência de Deus. Para tratar, irmãos, as tristezas das pessoas, eu não posso dizer que Deus deixou de ser Deus. E para poder me relacionar com Deus de uma forma significativa, prazerosa e pessoal, eu não preciso que Deus seja como o meu amigo Adolfo, o meu amigo Marcelo, ou o meu amigo todos vocês aqui. Deus não precisa ser como você, para eu ter um relacionamento significativo com Ele. O homem, na sua carnalidade, está criando um Deus que satisfaça seus desejos. Isso para mim, irmãos, é como construir um bezerro de ouro. Isso para mim é como construir um ídolo. É como criar o seu Deus, que se enquadra nos seus desejos. E depois, para tentar aliviar a consciência, tentar achar na Bíblia alguma coisa que diz que aquele Deus que você criou existe. Quando na verdade, irmãos, Ele é um Deus inventado, um Deus criado. Porque o Deus da Bíblia, Ele se mostra como é, e Ele diz, eu sou assim, e não mudo. Gosta de mim quem gostar, porque eu sou assim, e você assim para sempre. Fui assim ontem, sou assim hoje, você assim amanhã, de eternidade a eternidade eu sou Deus, e sou assim. O homem que quiser me servir, vai ter que me servir pela fé, vai ter que acreditar, como diz lá em Hebreus 11, é pela fé que a gente acredita que Deus criou o mundo pela sua palavra. Quer acreditar nisso? Vem comigo. Não quer acreditar, filho? Vai viver sua vida, problema seu. É pela fé que acredita. Porque sem fé não tem como agradar a Deus. É como se Deus estivesse dizendo assim, ô mundo, as coisas são como são. Eu estou te mostrando como eu sou. Se você quiser viver comigo, você vai ter que me aceitar como eu sou. Irmãos, esse é um panorama bem generalizado que estou dando, né? Mas depois eu quero mostrar para vocês como que a Bíblia combate esse pensamento, tá? Irmãos, se nós olharmos para a Bíblia, Deus é um Deus de projetos antigos. Por exemplo, a gente tem que ler, né? Vamos ler. Eu quero mostrar para vocês, deixa eu mencionar 3 histórias, depois eu leio. Tá? Se a gente for ler as histórias, não vai dar, tá bom? Vou citar um exemplo. Gênesis capítulo 15. Deus convida Abraão para chegar até ele, e Deus faz uma aliança com Abraão. Deus diz a Abraão, você
e a sua descendência vão herdar uma terra. Mas eu quero te dizer o seguinte: até que aquilo aconteça, vocês vão ficar mais de 400 anos escravos no Egito, mas na 4ª geração vocês então irão para a terra que eu prometi. Deus, irmãos, aproximadamente 200 anos antes do evento acontecer, Deus disse: Abraão, daqui 200 anos vocês vão para o Egito, vão ser escravos, vão ficar mais de 400 anos, mas na 4ª geração de escravidão vocês vão ser livres e vão para a terra. Deus sabia o que ia acontecer, irmãos. E Deus não apenas sabia, como Ele sabia o tempo, e Deus sabia exatamente tudo. E Deus disse: Abraão, vai ser assim que vai acontecer. Assim a história diz que aconteceu. Se a gente for no texto de 1 Reis, capítulo 13, versículo 3, que eu até preguei uns dias atrás, Jeroboão era um rei maligno, e Deus manda um profeta a Jeroboão, dizendo: Jeroboão, se prepare, tá? Deus vai levantar um profeta, e ele vai destruir a adoração que você está criando. O nome dele vai ser Josias, tá bom? O nome dele é Josias. Deus disse isso 300 anos antes. 300 anos antes de Josias nascer, Deus já disse: virá um rei e o nome dele será Josias. Aconteceu. Se a gente for para Jeremias, por exemplo, Isaías, Deus diz a Isaías: eu vou levantar um rei, o nome dele será Ciro. Ele vai libertar o meu povo e vai restaurar a cidade de Jerusalém. Isso aconteceu entre 100 e 150 anos antes. Deus já disse: vai levantar lá na Pérsia um rei, e o nome dele é Ciro, tá bom? Irmãos, Deus é um Deus de projetos, e Deus é um Deus que conhece o futuro. E quando nós abrimos a Bíblia, nós vemos Deus falando para Abraão o que vai acontecer, nós vemos Deus falando para Jeroboão que Josias viria, Deus fala por meio de Isaías que Ciro viria, e a Bíblia vai dizendo, Deus disse: vai acontecer assim, ele vai nascer da virgem, ele vai nascer em Belém, ele vai entrar montado no jumento, suas mãos vão ser furadas, suas vestes vão ser divididas, vão lançar sortes, ver quem vai ganhar as vestes, ele vai ter o seu lado furado, mas ele não vai ter osso quebrado, e Deus dá uma série de anúncios que se cumprem. Deus, irmãos, Ele conhece o futuro, Ele sabe exatamente o que vai acontecer, e é por isso que Jesus disse: se prepara, porque isso, aquilo e aquilo outro vai acontecer, e a gente sabe que acontece. Deus é um Deus de projetos antigos. Abra sua Bíblia, irmãos, para a gente ver um texto. Sim, irmão. Sim. Sim. Esse processo, então, a teologia do processo e do deísmo, sim, poderia então se fundamentar na pessoa de Jesus humanizando, que, veja bem, Deus venceu na figura de Jesus, sim, tornou-se humano como nós. Por que eu estou pensando assim? Quando você disse aí, vou para Barbacena, aí eu convido Deus para ir comigo para conhecer Barbacena. Sim. Então eu estou colocando Deus como uma pessoa semelhante a mim e que não conhece Barbacena. Sim. Quer dizer, Deus se humanizou juntamente comigo. Teria essas ideias mesmo fundamentadas na humanidade de Jesus conosco? Irmão, eu não vi e nunca ouvi nada disso, sabe? Até porque a própria pessoa do Jesus humano era onisciente, né? De fato, como a própria Bíblia vai dizer, que o tempo todo Jesus estava conhecendo os pensamentos das pessoas, né? Por exemplo, Jesus está pregando aqui, aí está lá atrás, vamos supor, está ali o irmão Luiz, pensando um negócio, achando que eu não estou sabendo. Eu falo: irmão, aqui, é assim que vai ser, tá? Você fala: mas como assim, né? E então, o próprio Jesus... Exatamente, e Jesus sabia, e o tempo todo ele vinha falando. Ele falou: ô Pedro, vai lá, joga um anzol, tá? Você vai pegar a moeda na boca do peixe, tá lá, o meu e o seu. Então a ideia deles envolve o Deus mesmo, né? E, irmãos, abra a Bíblia, em Efésios, capítulo 1. Estou mostrando para vocês que teísmo aberto diminui a pessoa de Deus, mas que nós servimos a um Deus que não deixou de ser o que é, muito pelo contrário, Ele é um Deus de planos, Deus é um Deus de projetos.
Bíblia lá, irmãos, em Efésios capítulo 1. Eu quero ler com vocês alguns versículos, não vou entrar no mérito deles aqui, porque eles exigem uma aula só para eles, né? Mas quero ler a partir do versículo 3, tá bom? Efésios 1:3, o texto diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo, assim como nos escolheu nele, quando? Antes da fundação do mundo. Deus já sabe quem são os seus, desde que tudo começou, para sermos santos e irrepreensíveis, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o consentimento ou aprovação da sua vontade, para que fôssemos para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Vamos parar aqui, irmãos. A gente poderia ler o texto todo, e todo o texto vai mostrar: Deus tem um plano antigo, e Deus desde o princípio já sabe exatamente o que vai acontecer. O que Paulo quer mostrar nesse texto é que o povo que hoje é o povo de Deus já é um povo conhecido por Deus há muito tempo. Eu diria o seguinte, irmãos: o texto que Paulo quer mostrar é: Efésios, Deus já conhecia vocês desde o passado, como se vocês já estivessem na mente de Deus. A escolha de vocês com Jesus e o fato de serem agora povo de Deus não foi uma surpresa. Eu diria assim: a conversão da minha mãe foi uma surpresa para mim, mas será que Deus ficou surpreso quando minha mãe se converteu? Eu diria que não, porque a Bíblia fala, o salmista no Salmo 139 vai dizer: Deus me sonda, me conhece, Ele sabe quando me deito, sabe quando me levanto, eu fujo para o mar, Ele conhece, no abismo Ele conhece, eu tento fugir para o oceano, Deus me vê lá também. Ele vai dizer: Deus não só me vê agora, como Ele viu quando os meus ossos eram formados. Deus sabia tudo, e todos os meus dias já estavam escritos, como se fosse num livro, porque Deus conhece, irmãos, e é assim que Deus vai se mostrando, não é? Exatamente, Deus conhece, e Ele vai dizer, né, a palavra não chegou ainda na ponta da língua, Deus conhece tudo. Vá para 1 Pedro, irmãos, avance para lá. 1 Pedro, bem no finzinho da Bíblia, ao capítulo 1. Pedro, capítulo 1, o versículo 1 e 2. Paulo diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, o nosso Pai. Veja a palavra, irmãos: eleitos segundo um conhecimento prévio de Deus. O que Pedro está dizendo? A nossa eleição, a nossa salvação já era do conhecimento de Deus antes. Deus já sabia disso. A Bíblia, irmãos, eu mencionei alguns textos, mas ela vai insistir com uma frequência muito grande em que Deus conhece, Deus sabe. Deus é um Deus de planos antigos, e Deus é um Deus que conhece todas as coisas. Eu precisaria de mais tempo, irmãos, para ser honesto, para desenvolver um pouco mais o assunto, é um fato. Mas vocês compreenderam o que eu quis dizer quando falei da teologia do processo? A história humana está em processo. Não é um processo evolutivo propriamente, mas é um processo de desenvolvimento, um processo de vida natural, que sim acaba gerando desenvolvimento em algum nível, e que Deus está participando desse processo juntamente comigo. Deus está indo comigo nessa viagem.
Da teologia do processo surge o teísmo aberto. Acredita-se em Deus, mas num Deus que se abriu para a humanidade e um Deus que se desvencilhou de alguns atributos para cultivar um relacionamento mais significativo com o homem. Deus, então, ele não sabe o que vai acontecer, Deus não sabe os desdobramentos, Deus não sabe nada, Deus sabe o que aconteceu. E esse pensamento, irmãos, ele na prática diz que Deus não é onisciente, que Deus só sabe o que aconteceu, que o homem é o agente livre da história e que eu então faço tudo e só depois que fiz que Deus assim o saberá, e que o domínio, a soberania, a determinação de Deus, eles são contrários à ideia de liberdade humana, e o futuro está aberto. O homem está construindo o futuro juntamente com Deus. Como disse, soa bonito, soa muito interessante da parte de Deus, só que se Deus é assim, Ele não é Deus. Resumindo, é isso. Deus não é Deus. E na prática, irmãos, eu afirmo para vocês uma coisa: para que o homem tenha um relacionamento significativo com Deus, eu posso simplesmente aceitá-lo como Ele é, sabe? Eu não preciso inventar um Deus para que Ele seja significativo. Ele foi significativo para mim até hoje, sendo como é. Nos erros e acertos que a gente comete, nos ganhos e nas perdas, eu não preciso dizer que Deus, tentar tirar Deus das responsabilidades. Não, irmãos, a perspectiva até vou falar isso um pouco no culto da noite, a gente precisa aprender que deu certo, Deus é Deus, deu errado, Deus é Deus. Eu não posso querer associar Deus com meus sucessos e fracassos, como se Deus então precisasse de uma ajudinha minha caso tudo dê errado. E, irmãos, eu sei que tem algumas pessoas querendo participar, mas a perspectiva eu não preciso, para tentar responder o mal do mundo, dizer que Deus não sabe dos eventos. Aceitemos, irmãos, esse fato de maneira clara, definitiva e sem medo. O problema do mundo, irmãos, sou eu, não é verdade? O problema do mundo é você mesmo. O problema do mundo é exatamente o homem. Não tem essa coisa de dizer que Deus... Irmãos, o homem é que distribuiu o mal renda, o homem é quem polui o meio ambiente, o homem é que degrada o outro, o homem é que faz o mal ou deixa de fazer o bem, e assim as coisas ruins acontecem. O homem é o agente das coisas. Só que o que acontece? Tem pessoas que acham que não tem parcela de culpa, e quando as coisas ruins acontecem, o que a pessoa vai dizer? Deus me deixou na mão, Deus deixou o meu familiar morrer, Deus deixou eu perder o emprego, Deus deixou eu perder isso e aquilo, Deus é o culpado disso tudo. Mas, irmãos, Deus não é culpado das doenças, Deus não é culpado da injustiça social, Deus não é culpado se uns ganham milhões e outros ganham R$50 por mês. Deus não é culpado de um homem ser egoísta, Deus não é culpado de um homem querer ter armas mais poderosas para, num ato egoísta e orgulhoso, simplesmente aniquilar outro. Deus não é culpado por essas coisas, irmãos. Deus não é culpado pela falta de generosidade. Deus não é culpado se o homem, onde ele pisa, ele destrói as coisas, porque o homem é assim. É interessante, né, irmãos? A gente fala assim que tem paraísos naturais. O lugar é um paraíso natural até o homem chegar lá. O homem chega, o que era paraíso não é paraíso mais. E assim a história humana se repete, irmãos. É aí que está. Mas aí alguém vai dizer: mas pastor, mas eu tive fé, eu orei, eu pedi, a vitória não veio. Quando isso acontecer, irmãos, nossa maturidade vai ter que ser provada, para a gente ver se a gente vai ser como Jó, se a gente vai ser como Davi, homens que disseram: recebi o bem, será que não posso também lidar com o mal? E eu sei que esse assunto tem pano para manga, irmãos, mas Deus continuaria sendo Deus, dando certo, dando errado. Isso é uma prova de maturidade, né? E, irmãos, a gente não quer que isso aconteça, mas infelizmente as más notícias, elas vão vir um dia, infelizmente.
especialmente a má notícia da morte, né? A gente nunca quer ela, mas ela vai vir. Outras más notícias virão. E quando elas chegarem, a gente não tem que estar preocupado em querer dizer, não, Deus não sabia, Deus não é culpado. Eu posso dizer, Deus sabia, Deus sabe tudo, mas Deus é bom mesmo assim, né? Pastor, posso ter a pinceladinha? Tem, irmão Wilson Ângelo, a minha rapidinho. Se o mundo caminha por ideias e pensamentos, o que Deus fala? Os meus pensamentos são maiores. Não são os vossos pensamentos. Então, isso aí, acho que, se a gente sintetizar, que eu penso assim e faço assim, mas o meu pensamento não é o seu pensamento. Acho que responde tudo isso. Sim, e é um fato, irmão. A gente não pode colocar Deus no nosso nível pensando assim, que Deus se enquadra nisso, né? Até porque a vida que a gente leva hoje é uma vida de consequências das escolhas que a própria raça humana fez. A grande pergunta é essa, irmãos: o mundo hoje, vocês acham que é o mundo que Deus planejou? É o modo como Deus quis as coisas? Se fosse, irmãos, Deus não ia estar prometendo um céu, não, um lugar perfeito, não. O que Deus manda dizer é: esse céu e essa terra, onde habita a injustiça, eles vão ser desfeitos e refeitos, para que um novo céu e uma nova terra tomem lugar, porque isso aqui não é o que Deus planejou. Então não adianta, irmãos, a gente imaginar que algo que está fora do plano de Deus, do projeto de Deus, porque não era o plano de Deus que a morte, que a maldade existisse, mas o homem trouxe a morte e a maldade para o mundo, e Deus então promete algo novo, diferente, porque isso aqui não é o que Deus pretende.